o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal, Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos mais uma vez aqui neste debate que foi algo assim polvoroso. Professor Fábio Sabino, Paulo Cogos, da Paz Dr. Cast, se inscreva nos canais aqui, né, daqueles que estão à mesa, tá bom? Dr. Cast, professor Fábio Sabino, Paulo Cogos, tá? O debate foi, você sabe, né? Foi o que foi. E teve alguns pontos importantes, alguns pontos interessantes, em que o professor Fábio Sabino faz apontamentos que levam-nos, né? Se nós não quisermos fazer apologética, não queremos defender tradição, religião, catolicismo, protestantismo e por aí vai, nos levam a reflexões que são importantes. Reflexões estas que eu já tive lá na época quando eu fazia seminário lá confessional, e você lê aquilo, claro, tem todo um contexto, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tem todo um contexto, mas se você for pensar a fundo em todas as implicações do escrito paulino, você vai realmente questionar de maneira saudável, né? Você vai entender que isso aqui é uma narrativa, isso aqui não é algo santo ou de Deus, isso aqui é uma narrativa, é uma escolha que o autor está fazendo, uma opinião do autor. Vocês vão entender o que eu estou dizendo, vamos reagir mais aqui a mais um vídeo aqui do VOB, você sabe como funciona, eu vou falando daqui, vocês vão comentando daí. Se chegar alguém perdido aqui e quiser ver o vídeo na íntegra, vai lá no canal do professor Fábio Sabino, vai no Dr. Cast, tá bom? Aqui é um react e eu sim vou comentar, eu sim vou explicando algumas situações. Vamos lá então. Oi. De quem? De Maomé? Claro que não, ele já era de Cristo. Mas a pergunta para você, Cogos, se Paulo era seguidor de Cristo, é o mesmo dizer que era seguidor de Deus? Sim. Cristo de Deus. Se Paulo é seguidor de Deus, poderia Paulo invalidar uma aliança que Deus estabeleceu? Ele não pode fazer isso. Quem pode fazer isso, que nós todas as nossas vezes é Cristo. Paulo não cria nada. Não, invalidar. Não invalida nada. E por que Paulo invalidou a circuncisão, se era uma aliança que Deus fez com Abraão? Por que não foi Paulo que invalidou? Invalidou. É isso que você não está ouvindo eu falando. Deus fez uma aliança com Abraão, que era a aliança da circuncisão. Promessa é aliança. Paulo foi e invalidou a aliança da circuncisão. Ele não tem a capacidade. Mas está escrito na Bíblia que Paulo invalidou, filho. Não sei o que estou dizendo. Abre Gálatas para mim, capítulo 5, por favor. E aí é o ponto interessante, né? O professor Fábio Sabino, claro, ele está dentro da argumentação do contexto bíblico, do contexto interno da Bíblia, do que a Bíblia conta como narrativa abraâmica do pacto de Deus com Abraão, que foi firmado sobre a circuncisão. A circuncisão, ela é antes de Abraão. Ela é um costume que antecede qualquer tipo de Abraão, ficcional, histórico. Se você acha que existiu Abraão histórico, e não existiu, vamos falar a verdade, a circuncisão já está presente no Egito, muito antes de qualquer pai Abraão, por exemplo, e tem o painel egípcio lá com a circuncisão sendo praticada. Tem textos egípcios falando acerca da circuncisão, que são anteriores a qualquer Abraão. Seja se existiu um Abraão histórico que não existiu, ou um Abraão ficcional da literatura, da narrativa bíblica. Então isso é importante, você entender que não é um pacto de Deus com Abraão algum. A circuncisão já era praticada de forma higiênica, de forma ritualística, já existia circuncisão com cultura material acerca disso. Eu fiz vídeos aqui, mais de um, no Verdades Ocultas da Bíblia, mostrando isso aqui, formalmente, abrindo o texto egípcio, painelzinho, bonitinho, artigo científico, estudo, tudo bonitinho. Ó, o achado arqueológico é esse está aqui, bem nítido, o pessoal lá na prática da circuncisão. E na Bíblia também é a mesma coisa. Esse negócio de aliança não é para manter a higiene de vocês. Como é um texto pós-exílico, então você está vendo aquele pessoal voltando, né, de Babilônia para mais uma vez, sobre a égide de Ciro, né, tomar posse daquela terra ali. Quando chega lá, vê que tem que botar um pessoal para fora. Tem um pessoal que eles não conseguem botar para fora. A elite já sabe, essa galera vai se misturar, se miscigenar, não tem jeito, a elite.
Então o mínimo que a gente pode fazer é garantir alguns princípios de higiene. Aí você tem a circuncisão, você tem algumas leis persas que foram parar no livro de Levítico, que eram leis higiênicas também. Então é isso que você está vendo ali nesse contexto. Então essa aliança, ela não de fato existe. Mas o professor Fábio Sabino está instigando algo que é importante, você vai perceber. Quando ele encontrava o Paulo invalidando, Ou ele vai. Não é ele, cara. de você safando não, porque Paulo era discípulo de Jesus e Paulo, eu tô te provando que Paulo era um picareta. Paulo era um vagabundo. Que isso, mano? Que não... Paulo era um vagabundo, porque Paulo invalidou louco. Paulo invalidou a aliança. Paulo deu a não, bro. Paulo era um vagabundo. É isso, ninguém nem Paulo era rei da areta, rapaz, era Pedro. Pedro era o turista também, pelo amor de Deus. Pedro, Paulo, da blasfemia. Que blasfemia? Sabe o que é blasfêmia? Sim, você tá blasfemando Eu tô blasfemando contra quem? contra um santo da igreja. Um santo do pau louco, rapaz. Que santo? Santo sou eu. É um lixo, rapaz. É santo. Eu, graças a Deus, eu sou santo. Meu Deus. Eu não sou hipócrita ao Paulo da Bíblia, não. Pega aí. Então, assim, o que Natanael falou sobre Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá. Então ele tava xingando os nazarenos. Não. Igual esse Aí vagabundo aí, esse. O vagabundo sem vergonha, picareta, petista, aí o Félix. e só você reclama com o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou o camarada pra colocar o conteúdo dele aí. Ó. Que Espírito Santo é esse, então? O Espírito Santo não pode parafrasear um filho da puta. Ah, o Espírito Santo parafrasou porra nenhuma aqui, não. Ele tá falando, existiu pessoas ímpias na Bíblia. Mostra que existe. A Gálatas, capítulo 5, vamos ver lá Paulo. Vamos ver o vagabundo de Paulo, que o Clóvis acha que ele não é vagabundo. Coloca aí. Gálatas, capítulo 5, por favor. Vamos lá pra Gálatas agora. Vamos mostrar o Paulo como era um pilantra, safado e ordinário. Não, e o Paulo e vou provar dentro da carta dele. Não, vou provar dentro da carta desse vagabundo de apóstolo Paulo. Era só o santo da minha igreja. Então, Santo Paulo, santo de... Oh, Você não consegue discutir sem desrespeitar o... o que? Você vai estar aqui? Eu não estou respeitando você. Tá sim. Sou cristão. Não, eu também sou. Eu também sou. Exatamente. Sabino, né? Cristão, eu também sou. Já falei para vocês, já falei. Apologética é a arte da mentira. Já falei para vocês isso aí. Eu também sou cristão, xingando Pedro. Pedro, Paulo, lógico, são nichos, pessoas lixos. Que isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, coloca aí lá pra si. Essa blasfêmia. Essa blasfêmia. Depois de o que é blasfêmia. É hora pra gente terminar o podcast, cara. É isso. Ai, querido, olha. Preste atenção. Estais, pois, seu Paulo, tá? Seu santo. Firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele é só um mensageiro, você tá doido? Ele não invalidou nada. Ele está invalidando aqui, ó. Ele não invalidou nada, ele é um mensageiro. Continuo, como você me dirá. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que estou obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, todos que vos justificais pela lei, a graça tendes decaído. Ele pergunta agora, Paulo está fazendo o quê? Não é para se circuncidar, viu? Por quê? Se você se circuncidar, você caiu da graça e você está fora de Jesus. Ele é um mensageiro. Mas quem está colocando isso aí? Ó, gente, deixa eu sondar aqui que o Cobos não está enxergando. Eu, Paulo, vos digo, imaginei, se vos deixar de circuncidar. Agora bem, quem é que deu a lei da circuncisão? Quem foi? Quem é que mandou os judeus circuncidar? Quem é que deu a aliança? Antigo aliança, você viu lá para Abraão. Quem deu? Deus. E Paulo está falando quem? Esquece dedo, não pare de circuncidar. Vocês não precisam mais circuncidar. Ô Paulo, mas foi Deus que deu a promessa para Abraão, Paulo. Eu quero que Deus se lasque. Quem manda aqui agora sou eu. Não se circuncidem, porque se vocês se circuncidarem, eu protesto. E está obrigado a guardar toda a lei. A gente tem que entender, né, que para o personagem Paulo, a lei era como esterco. Ela era coisa passada, ela era coisa inutilizada, ela era coisa que fazia parte de uma antiga aliança, de um antigo pacto, que já não tinha mais valor algum espiritual. Essa é a verdade. A verdade é espiritual, social, político, ético e moral. Tem que deixar isso bem claro. Que na mentalidade do escriba daquela época era tudo a mesma coisa.
Só que o Cogos não é da área. Ele não é da área, entendeu? Ele não é da área. Isso aí que o professor Sabino falou, qualquer estudante médio sabe disso, até confessional. Se você sabia disso aí, escreve. Aliás, se você já sabia, desde a história da circuncisão, lá do Egito, que eu trouxe para vocês, dos povos ali do Antigo Oriente, mais a carta paulina, escreve aqui no comentário. Eu já sabia. Se você chegou até aqui, escreve aí. Eu já sabia, porque só o Cogos não sabia. Só ele que não sabe disso. Então, bota aí, eu já sabia, porque o Cogos não sabia disso. Você consegue separar desta de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, Jesus se circuncidou, pai, mas ainda bem que ele não julga a lei. Porque não é lei. A circuncisão não faz parte da lei, faz parte da aliança. Se começa do antiga Abraão, quando ele seguia a antiga aliança. Então, A circuncisão de Cristo, ele tinha quantos anos? Ele é bebê. Aliás, no Antigo Testamento tem lá o texto de Moisés e a esposa dele que dá um problema enorme por causa dessa questão da circuncisão de filhos, né? Então, também já trabalhei esse texto aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. você não entendeu. A circuncisão não é uma lei de Moisés. Tá bom, ele seguia a antiga aliança. É uma promessa de Deus, uma aliança que Deus fez com Abraão, beleza? Ok? Sim, ok. Quem é Paulo para invalidar a aliança que Deus fez com Abraão? Quem? Paulo não é ninguém. Quem é um mensageiro? Ele é o mensageiro, mas aqui, sendo mensageiro. Mensageiro é verdade. Proibindo as pessoas se retirar. Ele falou só a verdade, ele é um mensageiro. Então, mas Deus não mandou circuncidar? Meu Deus, chega o arauto de um rei e falou, agora o rei determinou o seguinte, o arauto não é ninguém. Quem determinou foi o rei. Mas Deus mudou. Não, Deus vai mudar. Cobra. E se prendemos, isso, não tá entendendo. Esse blasfemo, tu sabia? Não, mas ele chegou a Paulo. Só passa do vagabundo, só te pemo, ao picaretes. Era isso aí, ó, é um lixo. Pelo amor de Deus, agora, você se disse cristão. Por aí, Você se disse cristão. Você se disse cristão. Uma outra coisa importante, na alta crítica teológica, o cristianismo de Paulo é uma coisa. O cristianismo apresentado pelos evangelhos é outra. Tanto que surge, né, ao longo da história, o termo, né, paulinismo. Né? Tem uma leitura antiga, tem uma leitura mais moderna desse termo, paulinismo. Então, assim, o cristianismo paulino é uma coisa, o cristianismo dos evangelhos é outra. Para quem que não é? Para quem que não é diferente? Para o popular. Para o popular, para o povão, né? Para as organizações religiosas, que o pessoal tem baixa instrução, nunca vai frequentar. Gente, desculpa, eu não estou sendo preconceituoso, estou falando a realidade. Não vai ler as obras, e se ler talvez não entenda, porque popular é popular, aquela leitura catequética, aquela leiturazinha, então não tem jeito. Agora, na alta teologia, né, galera que debate esses temas mesmo, filosofia cristã, contemporânea, e a teologia, exegese de fato, cristianismo com Paulo é uma coisa, o evangelho dele é uma coisa, e o evangelho, vamos dizer assim, dos 4 evangelhos, a doutrina é outra doutrina. Tem pontos de convergência, mas o que mais tem são pontos de divergência. Você tem várias coisas no cristianismo que são criadas a partir de Paulo. Não existem nos evangelhos. E você tem diversas coisas nos evangelhos de Jesus que você não pratica porque você tem uma leitura paulina do cristianismo. É duro dizer isso? É duro dizer isso. Tem um monte de gente que vai discordar, cristã? Claro que tem, mas você pode confiar nesse pessoal cristão? Não, você não pode. Isso aqui é o populacho. Não é o pessoal estudioso que lê, que se debruçou. Não, é o pessoal é PBD, compra livro da CPAD, então você não leva a sério. Respeita, convive, claro, mas não leva a sério. Você ouve, entra no ouvido e sai no outro. É igual aqui, eu sempre respondo com ironia, né? Eu sempre respondo de uma maneira não ofendendo, mas com ironia, porque
você não pode levar a sério. esse assunto. Você tá rindo do quê? Do sobrancelha? Você não é cristão? Sou. Cristo não fez nova todas as coisas? Eu também sou. O sangue de Cristo na cruz não nos deu uma nova aliança? Não foi superada a antiga? Não raspou o véu no templo? Então você não é cristão, pô. Heresia. Você tá contando heresia. Então você não é cristão. Não, isso é heresia. Assim você não existe. Você tá contando uma coisa que nem Jesus contou. Então você segue a antiga aliança e, como São Tomás de Aquino disse, é morta e mortíssima, mas não, Ele era ocupado. Não, que não. calma, cacete. Calma, não. Sou orelhas de seis, eu sou santo, sabio, e santo. Ela falou, só que não tem que ser humilde. Se ter exceção, Ó, muito bom, né? Mais um trecho aqui, mais um corte desse debate, né? E, galera, são coisas que vocês têm que refletir mesmo, tá bom? Não confunda, né, a teologia como se o que a teologia diz, o que o consenso teológico diz, confessional, se fosse a verdade. Muito cuidado com isso. Inclusive, eu sempre falo daquele senhorzinho que eu respeito muito, né, que tá aposentado, mas durante 2000 anos de cristianismo ninguém viu. Viu é que os senhores abafavam, né? Sempre dou o exemplo, quando mesmo disse que estava no doutorado, a fé foi abalada, né? Ó, deu uma estremecida. Então, muito cuidado com isso. A teologia, ela é castrante do pensamento, a teologia confessional, a teologia dogmática, ela castra a sua intelectualidade. Essa é a verdade. Tem que ter pensamento crítico, tem que ter pensamento profundo e, volto a dizer, isso não impede você de ser cristão. Isso não impede você de ser cristão, né? Porque você tem que entender o que é o cristianismo em sua base, sua origem, seus princípios, e entender que o que o mundo vive hoje é uma vertente do cristianismo. Aliás, uma não, né? São mais de 33 mil vertentes do cristianismo, tá bom? Beijão a todos, muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim tá tudo certo. Eu te amo, meu amigo ateu, agnóstico, desejo do fundo do meu coração. Então que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat